Não perca nenhum volume da coleção Astronomia e Astronáutica. E não deixe de seguir Astronomia e Astronáutica no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. No episódio anterior, vimos que Galileu se deslocou de Florença até Roma para o seu julgamento, mas quando chegou, ficou 2 meses sem ter notícias de seu processo. Nesse episódio, ouviremos o que aconteceu no seu primeiro interrogatório. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Em 12 de abril, finalmente Galileu é submetido ao primeiro interrogatório. Chegou apoiado em 2 homens, o lacaio da embaixada e um frade dominicano. Fizeram-no esperar na antessala. Sofria novamente de fortes dores e cerrava os dentes para não gritar. Ouvia vozes que vinham da Câmara do Conselho, mas não conseguia entender o que falavam. Perguntou então ao dominicano se eram seus juízes, e ele respondeu que nada podia dizer. Sentia a garganta seca e o coração batia forte. Finalmente a porta se abriu e um monge o chamou pelo nome. Ajudaram-no a levantar e ele entrou em uma grande sala que tinha no meio uma longa mesa com um crucifixo. Atrás dela, 3 padres, Firenzuola e 2 outros. Galileu foi levado ao centro da sala, de frente para os juízes. O presidente ergueu os olhos e perguntou se o acusado estava doente. Galileu respondeu que estava com dores agudas nas juntas e então os juízes permitiram que ele se sentasse durante o julgamento. Porém, teve que fazer o juramento de dizer apenas a verdade antes de sentar-se. Em seguida, um oficial da Inquisição leu as qualificações de Galileu e iniciou-se o julgamento. O juiz disse que o réu deveria declarar que sabia a razão pela qual havia sido chamado a comparecer perante o Santo Ofício. Galileu respondeu que não tinha conhecimento oficial do motivo, mas que acreditava que seria para responder pela obra que recentemente havia publicado. Em seguida, o juiz mostrou o livro, perguntando se era aquele, e ele disse que sim. Após uma série de questionamentos ríspidos por parte dos juízes, e antes de terminar esse primeiro interrogatório, Galileu teve que prestar outro juramento, afirmando que não contaria a ninguém o que se passara ali, nem por palavras, nem por escrito. Para prestar o juramento, 2 padres vieram ajudá-lo a levantar-se. Em seguida, o presidente mandou se retirar. Galileu pensou que o estivessem levando para a câmara de torturas. Em lágrimas, saiu capengando, apoiado em suas muletas humanas. Foi ajudado ao longo dos corredores e escada abaixo, com o pânico tomando conta. No entanto, ao invés da câmara de tortura, foi levado a um apartamento bem mobiliado, com 3 quartos limpos e bem arejados. Mal a porta foi fechada, o presidente da corte entrou no apartamento e perguntou se os aposentos estavam a seu gosto. Galileu então perguntou se os 3 quartos eram dele, e o presidente disse que sim. No próximo episódio, a continuação do julgamento de Galileu. Não perca! Eu sou Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!